Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. 2022 chegou, ano novo, mais velhos problemas. A ciência brasileira tem um inimigo público número 1, que é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente da República. Mas há alguns motivos para a esperança. Um deles, a liberação no finalzinho do ano passado dos recursos do FNDCT. E para falar sobre isso, nós temos aqui conosco, virtualmente, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, que hoje integra a iniciativa parlamentar pela ciência e que vai nos dar um pouco dessas informações. Celso, como é que foi esse final de ano, a questão da liberação dos recursos do FNDCT e quais são as perspectivas para a ciência brasileira nesse 2022, se tudo caminhar como esperamos, o último ano deste governo que aí está? Edmond, e todos e todas que assistem o Brasil Consciência, é um prazer voltar aqui falar com vocês, né, nessa virada de ano, aí, o 2022, ano que se inicia. E o último desse governo, eu acho que o povo brasileiro hoje, né, está aprendendo um pouquinho na dor, né, porque muita gente morrendo, muita gente desempregada, serviços públicos abandonados, largados, com dificuldade de funcionamento em todas as áreas que o Estado Nacional presta serviço, uma coisa impressionante. O final do ano foi um final do ano duro para a gente, nas negociações no parlamento, em relação ao orçamento de 2022. Não será tão duro quanto 2021 foi, mas ainda assim muito aquém, né, daquilo que já foi. Né? Para ter uma ideia, assim, né? A CAPES, por exemplo, que conseguimos elevar um pouquinho o orçamento, foi para 3 bilhões e 800 milhões de reais, né? Um orçamento de recursos não discricionários. Esse valor já foi, em 2015, 7 bilhões, né? É o dobro. Né? O CNPq, que a gente conseguiu também ampliar em 100 e poucos milhões da base que o governo enviou, né? Tornando menos dramático o orçamento para 2022, mas em 2015 já foi de 1 bilhão e 800 milhões, né? E agora será de 1,300, né? Ou seja, passaram-se 6 anos e tem 500 milhões a menos de reais. Então, vamos dizer assim, vamos conseguir virar o ano, né? Funcionando minimamente, né? Mas numa situação bastante crítica. Né? Em relação ao FNDCT, que é importante a gente falar, né? Nós conseguimos uma vitória grande, vocês participaram aí da mobilização conosco, né? Com mais de 50 entidades, uma mobilização tremenda junto ao parlamento em 2020. Eu estive, inclusive, aqui falando sobre isso, né? E aprovamos o PLP 135, que virou a Lei Complementar 177. Essa lei obriga o governo a descontingenciar todos os recursos do FNDCT e colocar ele disponível. Mas, ainda assim, o governo, ano passado, como a lei foi aprovada em fins de 2020 e o governo sancionou ela, né, o presidente da República sancionou ela em janeiro de 21, e o veto que ele colocou na lei foi derrubado em abril de 2021, eles se sentiram no direito de não executar a lei toda. Né? Então, nós conseguimos, né, no final do ano, com muita mobilização, liberar um pouco de recursos do FNDCT, mas eles fizeram um gol de mão. Né? O dinheiro que deveria ter sido aí de quase 6 bilhões de reais, eles não faltou liberar quase a metade disso, praticamente. Né? E para o ano que entra, já está previsto, né, a execução de todo o orçamento do FNDCT. Né? Então, pela primeira vez, nós teremos, depois de muitos anos, todo o recurso do FNDCT disponível, né, em torno de 8 bilhões de reais, são
8 bilhões, bate 9 bilhões de reais, na verdade, né? 9 bilhões e 50 milhões de reais, por aí, né? Um volume de recursos bastante interessante que o governo vai ser obrigado a liberar. Não da forma que nós queríamos, mas é um alento, né, para o setor, né? A outra coisa é que o governo não pode mais contingenciar. O dinheiro ele não faz mais parte do Fundo Único, do Tesouro, né? Ele está apartado numa conta, né? E o governo não pode mais pegar esse dinheiro agora em função da Lei Complementar 177. O dinheiro que sobrar no final do ano, os recursos da FNDCT, terão que ficar lá disponível para serem executados no exercício seguinte. O pessoal aqui, Celso, está bastante apreensivo com relação a esse recurso, ao FNDCT, porque nós estamos num momento em que a falta de recursos pode parar o monitoramento de desmatamento no Cerrado brasileiro. Temos recurso até abril. E o diretor atual do INPE, há um dia atrás, disse à CNN que ele pretende buscar os recursos justamente junto ao FNDCT para manter esse trabalho, essa pesquisa, uma pesquisa referência no mundo todo, de monitoramento do Cerrado. Como é que a gente chegou nessa situação insólita de uma pesquisa de base tão importante estar na corda bamba porque não tem dinheiro, ninguém pensou nela quando fez o orçamento? Aí tem uma questão ideológica, né, de visão de Estado, de estratégia de nação e até de relacionamento da humanidade com a natureza, né, vamos dizer assim, né? O governo atual é um governo que nega a necessidade de defesa da natureza, né? E faz isso de uma forma clara, né? Fala isso, não esconde isso, né? E o INPE sofreu fortes ataques, né? Nós tivemos aí a destituição do Galvão, da direção do Instituto, né? Ele foi escolhido por um comitê de busca dentro das regras normais e, na prática, o INPE vive hoje uma intervenção, né? E uma série de recursos que estavam colocados na mão do INPE e de acesso a imagens geradas por satélites foram retiradas do INPE, né? Por quê? Porque isso acabava mostrando a realidade da Amazônia, a realidade do Cerrado, né? Que é o avanço do agronegócio, e aqui não é uma crítica ao agronegócio em si, mas é a forma que avança e que o governo permite, né? Que é avançar sobre as reservas naturais brasileiras, né? Sobre o nosso ecossistema, destruindo o ecossistema. E esse incômodo, né? Que causava as imagens, né? Do satélite dizendo, olha, queimou tantos campos de futebol, queimou tantas, a área desmatada no ano ou no mês significa X maracanãs, né? E impactava a opinião pública, né? Até porque o Brasil vinha construindo uma imagem mundialmente de defesa do meio ambiente. Aprovou uma legislação de defesa dos recursos naturais, particularmente a parte de florestas, muito avançada, né, em 2012, 2013, né, e o Brasil passou a ser referência mundial. O Brasil havia assumido lá na COP, né, 2015, uma série de compromissos de redução, né, de desmatamento e cobranças, e começava agora a cobrar os recursos que ele tinha direito em função de cumprir essas regras. E o governo implodiu isso tudo. E as imagens acabavam sendo vamos dizer assim, um espelho real do que estava acontecendo no Brasil. E o governo, então, fez o quê? Tirou a autonomia do Instituto e cortou os recursos, né? Para que, tentando, assim, esconder uma realidade. Então, primeiro tem essa questão, que é uma questão mais de projeto de vida, projeto de governo e visão ideológica do processo que esse governo tem, né? E a outra coisa é o estrangulamento do setor, né? Que é o estrangulamento de todo o setor de ciência, tecnologia e inovação e de ensino superior, né? Ou aquilo que a gente chama
de sociedade do conhecimento, de produção do conhecimento. O governo ataca frontalmente esses setores. Por quê? Porque é um governo que vive da confusão. É um governo que produz o tempo todo, né, falas que não são reais, distorce informações, distorce os dados, né, para se beneficiar dessa confusão do ponto de vista político, né, e a ciência acaba provando, não só na área de desmatamento, mas em todas as áreas. Aí você tem a questão da pandemia, produção de vacina, uma série de questões aí na área médica, tem muita informação, e acaba gerando contradição com o que o governo diz. E a ciência acaba transformando essa contradição numa realidade, tornando mais claro para a opinião pública essa atitude do governo. Então, o governo faz o quê? Ataca o setor e corta as verbas de forma dura, né? Então, por exemplo, o que nós estávamos reivindicando, Edmond, né, junto ao parlamento, eram os recursos executados em 2019. Veja bem, não é nem o melhor momento, nem aquilo que era necessário para funcionar todo o sistema. Nós queríamos que fosse o recurso executado em 2019, foi aprovado pelo orçamento, pelo Congresso em 2018, que é o último ano em que o setor funcionou de uma forma razoável, né? As bolsas foram pagas, os salários foram pagos, as contas de luz foram pagas, né, as terceirizadas, os laboratórios conseguiram minimamente manter o seu funcionamento, né? E foi o último ano, 2020 e 2021 foram um desastre. E 2022 se desenhava um desastre igual como se desenha agora, né? Então, nós nem, assim, a decisão foi das entidades, da ICTP, nem foi reivindicar aquilo que é necessário. Nós nem estávamos pedindo para voltar a 2014, 2015. Nós pedimos para voltar a 2019, e ainda assim não conseguimos. Mas é uma batalha que tem que ser travada no dia a dia, e com certeza, ao longo do ano que estamos iniciando agora, serão batalhas que continuaremos travando. Nesse atual momento, Celso, o grande embate da comunidade científica com o governo é pela liberação das vacinas para crianças. Tivemos que judicializar essa disputa e a vacinação vai, enfim, começar. Outra questão que havia sido judicializada era a avaliação quadrienal promovida pela CAPES dos cursos de pós-graduação, a formação dos nossos cientistas, que inexplicavelmente havia sido barrada. Além disso, a CAPES vive, como várias outras instituições, um processo de motim, os técnicos abandonando as funções. Já mais de 100 pessoas pediram para sair por não concordar com a metodologia de trabalho que está sendo imprimida. E, fora isso, a gente tem que enfrentar uma pandemia, duas agora, né? Uma outra pandemia de gripe, que precisa da ciência. A Fiocruz anunciando que começa no mês que vem a produzir vacinas 100% nacionais para o enfrentamento da Covid. Qual é, na sua opinião, a grande luta da ciência brasileira para 2022? Sobreviver. Sobreviver. Vai ser duro, muito duro. Né? Você vê, a gente já começou com uma polêmica sobre vacinar ou não crianças. O negócio é um crime. Né? Isso é um crime. E com acusações de que vacinar as crianças é infanticídio, por parte da base política do governo. Né? Líderes religiosos, o próprio presidente, atacando a Anvisa, dizendo que a Anvisa, ao liberar a vacinação para crianças, tem interesses escusos. Né? Ou seja, veja a forma com que trabalha a opinião pública. Né? E nós temos filhos, né? Nós queremos que nossos filhos sejam vacinados, nossos netos, nossos sobrinhos, e possam voltar a frequentar a sala de aula com segurança. Né? E o governo abre uma campanha de contra-informação desse nível, né? Perdeu qualquer referência moral, qualquer referência ética. É uma coisa assim absurda que estão fazendo. Então, a nossa grande batalha é sobreviver, é conseguir com que esse orçamento estabelecido seja executado efetivamente e que, a partir de setembro, outubro, quando os recursos começarem a faltar, que eles são insuficientes, a gente consiga mobilizar a opinião pública e o Congresso para que nós consigamos complementar o orçamento e concluir o funcionamento
do setor. O fato é certo. Se a pandemia acabar, tomara que ele acabe, e todos voltarem a funcionar de forma presencial, universidades, institutos federais, os institutos de pesquisa como o INPA, né, como o CBPF, INPA, enfim, nós não teremos recursos para até o final do ano, porque significa voltar a carga toda das demandas de funcionamento dos prédios, dos campos, né? Assistência estudantil, um conjunto de ações, né? Pagamento de bolsas, retomada de bolsas. Então, isso é um drama. E a outra questão, né, é essa questão da CAPES, né, que você tinha um conjunto, né, centenas de cientistas brasileiros que fazem parte dos programas de avaliação da CAPES, são, na sua grande maioria, trabalho voluntário, né, que são feitos de forma voluntária, e que se rebelaram, uma parte significativa, né, não toda, mas a parte significativa desses avaliadores, se rebelaram e pediram exoneração, demissão do cargo, exoneração das nomeações. Né? Como falei, a maioria deles, inclusive, não são remunerados, muitos remunerados, né? Porque não concordam com a metodologia da CAPES, né, que vai para além do corte de recursos. É você acabar com um programa de avaliação, que é necessário, porque a gente, quando um bolsista brasileiro, né, vai concorrer a uma bolsa no exterior, uma vaga no instituto do exterior, uma universidade do exterior, ele precisa ter algum nível de avaliação, né, e que essa avaliação seja validada e tenha credibilidade no exterior. E a CAPES é que faz esse processo, é que valida essa avaliação, e esses números da CAPES são os números que são aceitos no Brasil e no exterior, né, referente ao Brasil. Como você acaba com isso, você acaba perdendo toda a referência daquilo que avançou, daquilo que regrediu, daquilo que tem que melhorar, do que já melhorou. Né? Até porque o governo andou ameaçando, a CAPES, inclusive, encerrar as bolsas dos programas de pós-graduação que tem de 4 para baixo, nota 4 para baixo. Né? E se você tem um esforço enorme de recuperação de nota, né? Boa parte dos novos campos, né, de universidades federais, institutos federais, são, né, ainda estão na nota 4 porque foram cursos criados recentemente e, basicamente, no interior, no Nordeste e no Norte, né, você acaba prejudicando exatamente onde o Brasil estava conseguindo consertar, que é espalhar o ensino superior, a pesquisa, a ciência, para os sertões, né? E esses sertões começando a produzir conhecimento, formar doutores, mestres, pós-doutores, e tirando a bolsa, o que acontece? As famílias são pobres, geralmente o jovem que está na universidade, ele tem que ajudar a sustentar a sua família, sem a bolsa, o pai não consegue manter ele não consegue manter a família e desiste de estudar. Então, você acaba tendo uma cadeia, né, de fatos, de acontecimentos que vai atropelando o setor e reduzindo, né, o crescimento do cidadão, da cidadã brasileira, dos nossos jovens. Né? E, na outra ponta, aqueles que já avançaram bastante, que já estão com mestrado, doutorado feito, eles acabam indo para o exterior. Né? Então, você tem duas formas de perder cérebro. É aquela que você não permite que a pessoa se forme e cresça na sua capacidade de produção de ciência, e aqueles que já estão num patamar elevado e que acabam indo para o exterior por falta de condições de permanecer no Brasil. Então, esse é o nosso drama, sobreviver a isso. O programa Brasil Consciência vai com um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informação para vocês. Tanto só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre os desafios para a ciência em 2022, com a falta de dinheiro, com os problemas da Covid e com um governo que joga contra. Nós estamos aqui virtualmente com o ex-ministro Celso Pancera, que está nos dando algumas informações. Celso, recentemente a gente teve uma capa de revista polêmica que cravou esse apelido para o presidente de inimigo da ciência, a revista Isto É, estou colocando ela aqui na tela nesse momento. Você classificaria o governo Bolsonaro como inimigo da ciência? Ele é inimigo da sociedade, né? Mas da ciência em particular. Né? Porque, como eu falei anteriormente, ele precisa desmontar a produção de conhecimento, a produção de ciência, porque ela comprova que
a base do funcionamento do governo dele é em cima de fatos que não são reais, que não são verdadeiros, né? E para isso tem que desmontar a ciência. Então, para eles, para o governo Bolsonaro, desmontar a ciência e as universidades, os institutos federais, o ensino público como um todo, vamos dizer assim, é um programa de governo. Eles não fazem isso por acaso. Eles querem isso como um programa de governo, né? E agem conscientemente para desmontar o setor. E a gente resiste bravamente, especialmente porque o Brasil vinha num processo muito bom, né, de 2003 até 2015, aprovação de legislações muito avançadas, né, aumentos significativos a cada ano aumentando no setor, e depois um desmonte duro, né, nesses últimos anos, que significa que, né, o próximo governo terá que ter um olhar muito especial para o setor, não só para alocar recursos, mas também para definir estratégias de recuperação do que foi desmontado, né? Para depois a gente crescer. Edmond, tem um gráfico que eu uso muito nas minhas palestras, que pega o PIB da China em 1985 e o PIB brasileiro, e em dólares, era exatamente o mesmo valor. Exatamente o mesmo valor, né? E hoje em dia o PIB da China é 6, 7 vezes maior que o do Brasil, né? Quase chegando ao PIB norte-americano, né? O segundo PIB mundial. E nós, no período em que a ciência foi mais valorizada no Brasil, o Brasil saiu de 10ª economia para a 6ª economia e estava beliscando o 5º lugar. E, coincidentemente, isso não é só uma coincidência, é uma realidade, com o decréscimo do investimento em ciência, em conhecimento, o Brasil agora voltou ao 10º lugar, arriscando virar a 11ª economia mundial. Então, você vê como o investimento em ciência, tecnologia, inovação, ele anda par e passo com o crescimento econômico. E crescimento econômico, quando ele é feito de uma forma inteligente, de uma forma justa, ele gera distribuição de renda, melhoria das condições de vida em toda a sociedade. Tanto que o Brasil vinha reduzindo drasticamente a faixa da população que vivia em estado de miséria, e agora voltou a crescer novamente, né? Vinha reduzindo drasticamente a questão da formação, né, do número de analfabetos, e agora volta a perder novamente. E agora tem os ataques aí à política de cotas, né, que, se vingar, você exclui de vez, né, esse público cotista, né, que é o público mais carente, que mais precisa de serviço público de dentro das universidades públicas brasileiras. Então, você vê como atacar a ciência não é um acaso. Atacar a ciência é um programa de governo elitista, sacana e contra o povo. Celso, você estava falando aí sobre a questão do próximo governo. A gente teve notícias, se eu não estou enganado, pela coluna da Mônica Bergamo ou da Thaís Oyama, de que o presidente Lula pretende se reunir com alguns economistas para tratar a questão do plano de desenvolvimento econômico. Há alguma coisa no sentido da ciência nesse momento? O senhor está participando, vai participar disso? Nós temos um núcleo que discute isso e que tem feito alguns documentos para o presidente Lula, né? Aí reúne o ex-ministro Mercadante, o ex-ministro Sérgio Rezende, o ex-presidente da SBPC, o Del Moreira, o ex-secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o Luiz Elias, né? Nós temos um conjunto de pessoas pensando isso, elaborando essas estratégias, e, inclusive, na semana que passou, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Sérgio Rezende publicaram um texto, né, um artigo na Folha de São Paulo, muito interessante, né, retomando essa questão, esse compromisso de um investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação, a realização, a retomada do debate da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia e a realização de uma conferência nacional de ciência e tecnologia, como já foi realizado, né? E eu acho isso muito pertinente, porque não é só a gente inverter recursos, nós temos que ter uma estratégia, retomar as estratégias. Isso tem que ser construído. Eu, assim, sou fã do Lula
e no período dele, da Dilma, que eu fui ministro, foram os melhores momentos da ciência brasileira, né, do ponto de vista de investimento, de aposta, né, infraestrutura, bolsas, concursos, né, a melhoria da situação. Eu aposto que nós teremos a eleição dele, né, ele for candidato e provavelmente será, né, teremos um novo momento virtuoso para o setor. Mas o texto dele na Folha de São Paulo, quem não leu, eu aconselho a procurar, ele já assume ali, junto com o ex-ministro Sérgio Rezende, que é um cientista lá de Pernambuco, né, que foi ministro de Ciência e Tecnologia durante diversos anos do governo Lula, primeiro e segundo governo do Lula, assume uma série de compromissos, né, bastante interessante, né, com o setor, e isso é bom. E nós temos feito alguns debates, escrito alguns textos e enviado para o Lula, e a gente já percebeu que ele eventualmente fala aquilo que nós temos colocado nesse debate. E junto com o debate de ciência, a gente tem também discutido a questão da retomada da indústria nacional, que é fundamental, né? A indústria para voltar a ter relevância para o PIB nacional, né? Ela é diversificada, ela tem uma infraestrutura razoável, mas perdeu relevância nos últimos anos. E ela tem que retomar isso, né? E nós acreditamos que, em algum momento, em breve, nós faremos esse debate do programa de governo com ele, sugerindo uma série de iniciativas, né, que vão em linha com aquilo que ele escreveu na Folha de São Paulo há poucos dias atrás. O ex-presidente Lula e o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, assinaram conjuntamente um artigo publicado na Folha de São Paulo no início do mês, no qual defendem investimentos maciços em ciência e tecnologia para que o Brasil possa voltar a se desenvolver. Segundo o artigo, abre aspas, nenhum país conseguiu se desenvolver plenamente sem implantar políticas de Estado para educação, para ciência e tecnologia. A educação é a porta de acesso a empregos de melhor qualidade e com maior remuneração, amplia oportunidades e possibilita um desenvolvimento econômico mais equânime, diz o artigo. Eles também ressaltam que o domínio em larga escala de ciência e tecnologia é fundamental para tornar as empresas nacionais competitivas globalmente. Com isso, poderiam aumentar a riqueza e fortalecer a soberania do país. No artigo, Lula e Sérgio Rezende lembram que a China investiu pesado em C&T, abre aspas. Na virada do século, a China investia 40 bilhões de dólares em C&T, enquanto os investimentos dos Estados Unidos eram de 300 bilhões. A China implantou uma política de Estado para desenvolver a ciência no âmbito de um superministério e hoje investe mais de 400 bilhões em C&T, lembra o artigo. Para completar o raciocínio sobre a China, Lula e Rezende falaram sobre o extenso parque industrial com programas de interação e sistemas de pesquisa. Abre aspas. Exemplo bem conhecido é o da tecnologia 5G para a comunicação digital, que a China desenvolveu antes das potências industriais. Dessa forma, o PIB do país, que na virada do século era de 1,2 trilhões, o sexto do mundo, hoje passa de 15 trilhões e só está atrás dos Estados Unidos. Fecha aspas. Em 2020, nos momentos iniciais da pandemia, quando o Brasil contabilizava pouco mais de 100 mil mortos, o ex-ministro Sérgio Rezende concedeu entrevista ao Brasil Consciência na condição de co-coordenador do Comitê de Combate à Covid-19 no Nordeste e comparou o tratamento dado à ciência pelo ex-presidente Lula com o atual governo. Eu realmente fui ministro da Ciência e Tecnologia de 2005 a 2010. E foi uma grande honra, porque eu fui ministro quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, um operário que não teve educação superior, mas que apoiou a ciência e tecnologia de uma forma nunca vista antes, nem depois. E apoiou também a educação. Foi exatamente no governo do presidente Lula que as universidades federais foram estimuladas pelo governo federal a criar extensões universitárias e se espalhar por todo o Brasil. Além de novas universidades foram criadas, passamos a ter
unidades espalhadas no interior do Brasil. E, no caso particular do INPE, durante o governo do presidente Lula, ele apoiava todas as iniciativas do INPE voltadas para a melhoria da tecnologia, para a construção de satélite de observação da Terra. Como sabem, o Brasil tem um acordo com a China, pela qual o satélite de observação moderno ele tem sua fabricação quase integral no Brasil, e aí depois, quando já está no final, ele vai para a China, onde então são colocados todos os apetrechos para que ele vai, então, ser lançado por foguete. E foi exatamente no governo do presidente Lula que o INPE teve um grande desenvolvimento, ampliou seus quadros, ampliou suas instalações e fez um trabalho muito importante. E o presidente foi levado a isso porque, no primeiro ano do governo, 2003, foi um ano difícil em relação à Amazônia, houve muitas queimadas na Amazônia. E o que ele decidiu, então? Decidiu que precisava intensificar a vigilância e a fiscalização apoiada na vigilância. Então, o INPE criou programas, um deles é o DETER, pelo qual os órgãos de vigilância são informados sobre possíveis desmatamentos antes deles estarem acontecendo ainda de forma mais acirrada, para que os órgãos pudessem ir lá e tomar as providências, né? E, então, para nós, é com imensa tristeza que nós vemos a situação de hoje, em que o governo, aliás, eu não chamo de governo, eu chamo de desgoverno. O desgoverno procura descredenciar o INPE de todas as formas. Isso começou há um pouco mais de um ano, quando o INPE divulgou informações. Aliás, o INPE não divulgou, o INPE faz regularmente o levantamento de imagens da Amazônia e coloca numa base de dados. Não foi o INPE que divulgou as informações, o INPE colocou na base de dados. Foram órgãos diversos, ONGs, imprensa, mídia e tal, que foi lá, pegou as informações e mostrou que estava havendo um aumento no desmatamento da Amazônia. Era um desmatamento ainda, as queimadas vieram depois, porque elas vêm depois. E qual foi a providência do presidente do desgoverno? Foi exatamente demitir o diretor do INPE, um físico de renome internacional, Ricardo Galvão, meu colega, uma pessoa brilhante. Ele foi demitido simplesmente porque o INPE estava cumprindo o seu papel. E, no lugar dele, puseram um militar, que era para ser interino, mas é uma interinidade que já dura um ano. Então, o INPE continua fazendo o papel dele e o desgoverno continua desmerecendo o papel do INPE. Então, agora, eles estão cortando o recurso do INPE. O INPE teve uma redução de orçamento considerável esse ano, e para o próximo ano parece que será mais grave ainda, e estão querendo, então, comprar, não sei de que forma, as imagens de satélites estrangeiros, ou seja, é um total desgoverno, mas que está dentro da linha que nós já vimos de negação completa da ciência. No discurso de hoje, que eu não vi, mas eu soube as manchetes, né? Além de falar esse absurdo em relação ao desmatamento da Amazônia, ele também disse que os culpados pelo grande número de mortes pela Covid no Brasil, 137 mil mortes, virão, muitas outras virão, infelizmente. Ele disse que os culpados são o judiciário e os governos estaduais, e que ele fez tudo para que o Brasil não chegasse nessa situação. Ora, nós sabemos que ele fez tudo para contrariar a ciência, procurando divulgar para a população brasileira de que, primeiro, a doença não era perigosa, segundo, que a forma de combater não é com isolamento social, porque ele dizia que o isolamento social prejudica as atividades econômicas. E nós sabemos perfeitamente do que aconteceu em países como a Alemanha, por exemplo, e outros
países asiáticos também, que o remédio, no momento, para enfrentar essa doença terrível, é o isolamento social, porque o vírus é transmitido de pessoa para pessoa. Então, o que está se passando no Brasil é de difícil compreensão, é uma tragédia mesmo. Eu estou curioso para ver qual será a reação internacional, não imagino que vai ser boa, né? Do discurso dele de hoje, em que ele negou tudo como se ele e o seu governo estivessem trabalhando para o progresso do Brasil. Eles estão trabalhando para a tragédia brasileira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Instante só, não sai daí. No governo Jair Bolsonaro, desgraça pouca é bobagem. Depois do anúncio de recorde de desmatamento no Cerrado brasileiro, com aproximadamente 8.500 quilômetros quadrados sendo desmatados, uma alta de 8% em relação ao período anterior, uma notícia ainda pior abalou a comunidade científica e entidades ligadas à proteção ambiental. O país pode simplesmente perder todos os dados e o trabalho já realizado pelo INPE desde 2000 por falta de verbas. O programa de monitoramento do Cerrado era mantido por meio de um convênio com o Banco Mundial e nem representava um montante tão grande assim, 2,5 milhões de reais por ano, aproximadamente o mesmo valor que o presidente Jair Bolsonaro gastou para passar 18 dias de férias no ano passado no Guarujá, como bem lembrou o site O Eco. Como tem sido praxe em diversas outras ocasiões, logo após a repercussão negativa da notícia, surgiu uma nova versão do governo para o fato, neste caso, por meio das redes sociais do diretor do INPE, Clésio Dinardim. Olá, o meu nome é Clésio Dinardim, eu sou o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos, São Paulo. Gostaria de comentar duas matérias vinculadas no Jornal Nacional no dia 7 de janeiro e na Veja nesse final de semana. Nesses dois veículos foi informado que o programa de monitoramento do Cerrado brasileiro está sendo desmontado. Isso não é verdade. Pelo contrário, estamos ampliando o monitoramento dos biomas brasileiros. Agora ele se chama Biomas BR MCTI. E nós vamos monitorar todos os biomas brasileiros. O que se encerrou foi um financiamento do FIPE para o bioma Cerrado. Agora nós estamos buscando os recursos através do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia para continuar esse programa. Nós temos recurso até abril deste ano e em sendo aprovada a LOA, a Lei Orçamentária Anual, da União esse ano, teremos recurso através do MCTI para financiar esse programa por mais 4 anos. Ou seja, nós estamos expandindo o programa de biomas. Continue confiando na ciência. Um abraço e nos vemos por aqui. Esta não é a primeira vez que Clésio cita o FNDCT para a manutenção das atividades no Instituto. Em seu último vídeo do ano passado, no final de dezembro, ele já havia manifestado o desejo de contar com os recursos, que, segundo ele, elevariam o orçamento do Instituto em 14%. Na oportunidade, ele não se referiu especificamente ao monitoramento do Cerrado. Então, com esse pequeno balanço do que nós fizemos, como nós pegamos e como nós estamos entregando com 1 ano de gestão, em 1 ano nós aprovamos 250 milhões no FNDCT. Basta que o Congresso libere o recurso e nós teremos 250 milhões para os próximos anos aí. Nós teremos um aumento de 14%, em torno de 14% no nosso orçamento para o ano que vem. Já temos todo o plano de recuperação de toda a infraestrutura do INPE montado. Já temos todos os projetos prontos para captar recursos e muito mais. É preciso lembrar que o governo Jair Bolsonaro se esforçou para não liberar os recursos do FNDCT e que a liberação só aconteceu após a mobilização de entidades ligadas à ciência do país.
Se o apagão no sistema de monitoramento do desmatamento do Cerrado for confirmado, a sociedade civil já está preparada para substituir o governo na atividade. O projeto MAP Biomas informou nesta semana que já possui um sistema de alertas de desmatamento preparado para entrar no ar imediatamente caso a supressão do trabalho do INPE seja confirmada. Oi pessoal, a gente aqui no projeto MAP Biomas está vendo com bastante preocupação essa ameaça, né, do sistema de monitoramento do desmatamento no Cerrado, que é implementado pelo INPE, ser paralisado por falta de verbas, essencialmente, para sua continuidade, né? A detecção do desmatamento por sensoriamento remoto, que acontece no Cerrado, é uma ação muito estratégica para a gente proteger a biodiversidade e o regime de águas de uma região muito importante para a proteção das bacias hidrográficas do país. A maioria delas nascem no Cerrado. Também é muito importante para garantir a transparência das informações de desmatamento e informações ambientais em geral, numa das regiões mais importantes para a produção agropecuária nacional. A gente está atento a esses movimentos e o ano passado a gente começou a desenvolver no MAP Biomas um sistema de alerta de desmatamento, que a gente chama de SAD, específico para a região do Cerrado, que a gente possa ativar a qualquer momento para garantir o monitoramento e o desmatamento no bioma, caso seja necessário. E a gente espera, obviamente, que a paralisação do PRODES e do DETER no Cerrado ela não se concretize e que o trabalho que é de excelência, que é executado pelo INPE, ele possa ser continuado, apoiado e valorizado, até porque é muito importante manter os dados históricos produzidos pelo INPE. Mas, se acontecer, se por acaso o INPE vier a faltar aí por algum motivo, mesmo que temporariamente, no monitoramento do Cerrado, a gente vai colocar o time em campo para garantir que as informações de monitoramento do desmatamento no Cerrado estejam disponíveis de forma transparente e aberta para toda a sociedade através do SAD Cerrado. É isso. O diretor do INPE também falou sobre a possibilidade do uso dos recursos para obras de melhoria na infraestrutura do Instituto. Nós também projetizamos boa parte daquilo que é projetos do INPE que vinham sendo feitos de maneira espontânea dentro da instituição. Nós hoje sabemos exatamente o que a instituição faz em termos de projetos. São 123 projetos que tramitam nesse exato momento até o último relatório semanal que eu recebi da coordenação do nosso escritório de projetos. Desses, mais de 50 já estão registrados no INPE, fazem parte do portfólio oficial da ICT e, portanto, são agora uma meta a ser perseguida, ajudar esses pesquisadores e os tecnologistas a cumprirem os objetivos desse projeto, porque agora trata-se de projetos institucionais e não mais pessoais. Outra questão que estamos atacando é a questão das unidades regionais. Já fizemos uma visita a Belém, a doutora Mônica foi pessoalmente a Belém e eu, simultaneamente, fui a Santa Maria para negociar já com a reitoria e com o novo reitor que deve ser empossado em breve, a continuidade do processo em Santa Maria e reformar, revitalizar as nossas instalações lá. O mesmo deve acontecer em Belém. Só esperamos até outubro porque não tínhamos o recurso, inclusive, para manter o INPE funcionando até o final do ano. Em outubro recebemos, felizmente, num esforço do senhor ministro e da Agência Espacial Brasileira, recebemos um adicional de recurso que nos permitiu, então, manter a instituição funcionando e mais, já criar o nosso projeto Revitaliza INPE, que está na CJU para a aprovação. Em sendo aprovado, teremos todas as obras que precisam ser feitas no INPE mapeada. Agora sim, definir prioridade e começar a atacá-las. Certamente, Belém é um dos que nós queremos privilegiar. Agora, para quem não conhece o bioma Cerrado ou para quem gostaria de conhecer mais detalhes, essa reportagem produzida na semana passada pela TV Brasil. Nada menos do que 2 milhões de quilômetros quadrados, quase um quarto de todo o território nacional. Essa é a área ocupada pelo Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil em extensão.
cobre quase toda a região central do país e partes do norte, nordeste e sudeste. A diversidade do ambiente se reflete na diferenciação cultural de povos e comunidades tradicionais com suas próprias formas de organização social. Indígenas, quilombolas e povos do Cerrado ocupam os territórios, vivem dos recursos disponíveis e transmitem conhecimentos e tradições para os descendentes. Felipe, qualquer pessoa aí dos seus 40, 50 anos, quando ouve falar de Cerrado, já tem uma ideia mais ou menos pronta na cabeça, aquela coisa que vem lá das aulas de geografia e tal. Mas queria começar essa conversa com você te perguntando, é possível caracterizar de um modo geral o Cerrado, apesar de toda a diversidade? O que é o bioma Cerrado? O que permite a gente defini-lo assim? O que faz com que ele seja assim, Felipe? Eu quero expandir um pouco essa visão geral que as pessoas têm do Cerrado, achando que nós estamos falando de um bioma só com árvores tortas, seco, né? Não, o Cerrado é muito biodiverso. Nós temos diferentes paisagens que saem das florestas úmidas, como nós estamos aqui agora, com florestas secas, né? O cerradão e a mata seca. Temos as savanas, né? Que são aí é onde estão as árvores tortas, é onde está aquela parte que não é ligada com água. Né? E temos os campos, que são inúmeros, né? Os campos rupestres são maravilhosos, com uma distribuição de espécies muito grande. A gente está falando de um bioma em que a gente tem 11 fitofisionomias ou tipos de vegetação diferentes, desde campo, né, que dominado por gramíneas, é uma área aberta, até florestas, onde você tem um ambiente como esse aqui, que é florestal, o componente arbóreo mais presente do que outros componentes, né, da vegetação. E essas 11 fitofisionomias fazem com que o bioma tenha alta heterogeneidade ambiental, ou seja, tipos, né, de ambientes diferentes. E isso confere alta biodiversidade para o bioma Cerrado, que é comparável a outros biomas, né, que ocorrem no Brasil. Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Esse é um dos versos mais famosos de Nicolas Ber, poeta cuiabano radicado aqui no Planalto Central. A vegetação rasteira de arbustos e árvores com troncos retorcidos pode não ser algo assim exuberante como uma grande floresta, mas guarda um tesouro inestimável. É aqui o berço das águas do Brasil, cenário que impressiona pela diversidade vegetal, animal e geológica. Um convite para apreciar paisagens de tirar o fôlego. Tamanha riqueza e diversidade têm uma explicação. A capacidade das plantas e dos animais em se adaptar às condições do solo, do relevo e principalmente do clima do Cerrado, que tem um aspecto dominante em todas as suas paisagens. O Cerrado tem uma característica muito marcante, que é a sazonalidade climática. Aqui no Cerrado, a gente tem uma precipitação média anual que varia de 1.200 a 1.800 milímetros. Ou seja, a quantidade de chuva por ano. E ela pode ser, quando você olha esses números, pode ser muito próxima a outros biomas. Mas o que acontece é que essa chuva, ela cai num determinado período, que a gente chama de período chuvoso, que dura 6 meses, e a gente tem um período seco, que dura outros 6 meses do ano. Então essa diferença, a gente tem um período seco e um período chuvoso, isso caracteriza muito o Cerrado, além de outras características, mas essa é muito marcante, o que torna esse bioma sazonal, que a gente fala. E tanto as plantas quanto os animais que ocorrem aqui naturalmente tiveram que se adaptar a essa sazonalidade climática. Nós temos uma época seca bem definida e temos uma época chuvosa que chove aqui quase 1,5 metro, né, todo ano. Então tem muita água no Cerrado, é fundamental para que esse bioma seja do jeito que é. E é desse jeito que aprendemos a conhecer o Cerrado nas suas mais diversas expressões e alternativas de aproveitamento econômico. Os produtos dele extraídos são bastante valorizados, principalmente pelo toque nativo e artesanal que agregam. A gente comercializa castanha de baru, polpa de pequi, óleo de babaçu, mel, né, de abelha nativa, de abelha Europa, cagaita, mangaba. Então esses frutos todos são processados nos estados e eles vêm aqui para Brasília pronto para a gente comercializar. Aqui é, na verdade, um centro de distribuição da agricultura familiar, né? E tudo produzido de forma responsável, respeitando, né,
o universo, respeitando os animais. E a gente, assim, é importante também porque a gente sabe que a gente está levando um alimento de qualidade para os consumidores, porque eles são produzidos de forma responsável, né? Povos tradicionais que vivem do extrativismo têm forte identificação com o ambiente do Cerrado, valorizam suas raízes e se unem pelo trabalho para fortalecer as comunidades e preservar o imenso bioma. Eu sou, então, do Médio Meado em Maranhão, eu sou quebradeira de coco e eu vim para Brasília para estudar um pouco mais. E no período que eu estava estudando, foi bem quando o projeto da Cooperativa Central do Cerrado foi montado. E eles descobriram que eu estava aqui, me convidaram para trabalhar, né, na cooperativa. E eu estou aqui até hoje. E assim, eu sou muito orgulhosa de trabalhar aqui na Central do Cerrado, porque por causa da minha história, né? Eu sou filha de cooperados, e aí então assim, eu sinto orgulho disso porque de qualquer forma eu estou ligada com a minha comunidade, né? Com o meu povo, com as famílias, né, que são de comunidade tradicional. Então eu acho que isso me faz ter orgulho de trabalhar aqui. Apesar de toda essa riqueza, o Cerrado enfrenta hoje um grande desafio. O avanço das monoculturas agrícolas representa uma ameaça ao bioma. Nós temos uma grande disputa pelo solo do Cerrado, pelo clima do Cerrado, que é a agricultura, né, que nós precisamos para nos alimentar. E ela está com isso fazendo com que algumas áreas de Cerrado desapareçam. Isso é oriundo da nossa ocupação do bioma, da ocupação do Brasil. O potencial do Cerrado para produzir alimentos é imenso, mas explorar isso da forma errada só leva à degradação do solo e da água. Adotar práticas agrícolas adequadas a esse bioma é o caminho para preservá-lo. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser acompanhar os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, nosso canal no YouTube está sempre disponível. Para críticas, dúvidas, sugestões ou reclamações, nosso canal de atendimento é o e-mail do programa Brasil Consciência, que está na tela nesse momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau!